Olá, tudo bem? Eu vou responder alguns comentários referentes ao terceiro vídeo da minha crítica ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Gleriston Rodrigues. Boa noite, Morel. Força e paz, que Deus te ilumine sempre. Te também. Assim como sempre, respeitarei seus novos posicionamentos e concordo com você em relação que não devemos aceitar certas pessoas como modelos por suas ideias. Mas gostaria de saber se os supostos espíritos da codificação erraram profundamente em citar Jesus como modelo e guia. Olha, Gleriston, hoje eu não acredito que tenha havido espíritos da codificação. Eu não duvido, isso tem que ficar claro, não duvido. Eu apenas não trabalho mais com essa hipótese. Eu vou terminar de publicar essa crítica que eu venho fazendo ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Terão mais acho que uns 4 vídeos. E depois eu vou começar a analisar Kardec. E eu acho que vai ser um trabalho muito mais interessante e mais agradável. Pelo menos para a maioria. As pessoas têm um carinho muito grande por Chico Xavier. Em alguns casos até uma adoração. Mas fora esses que adoram Chico Xavier, muitas pessoas, mesmo não espíritas, sentem por Chico Xavier uma coisa quase familiar. E é triste, pelo menos para mim é triste, embora me divirta às vezes, devo confessar, mas é triste ver a reação das pessoas a críticas que deveriam servir apenas para reflexão. E Kardec não tem esse apelo popular do Chico. E a doutrina, nós sabemos, é de Kardec. A maior parte das perguntas que me fazem, elas poderão ser respondidas, naturalmente, com o estudo de Kardec. Mas, independentemente das respostas, se elas foram dadas pelos espíritos da codificação ou pelo subconsciente dos médiuns, que é o que eu acredito hoje, a resposta original à questão 625 do Livro dos Espíritos é Vede Jesus, e não como alguns traduzem, simplesmente Jesus. Se a resposta fosse simplesmente Jesus, então Jesus seria sem dúvida o modelo, o guia. Seria o melhor, ou mesmo o único modelo e guia. Mas a resposta não é Jesus, a resposta é Vede Jesus. Ou seja, se queremos um modelo e guia, basta olharmos para Jesus. A resposta dá a entender que nós não precisamos ir muito longe, não precisamos procurar muito, basta observar Jesus. E a verdade é que Jesus é um excelente modelo. Se nós seguíssemos os ensinamentos principais de Jesus, esses ensinamentos principais formam um pequeno conjunto de leis. Nós viveríamos em paz com nós mesmos e uns com os outros. Daqui a 1 ou 2 meses, eu acho que uns 2 meses, eu vou publicar uma série de vídeos em que eu vou expor as 6 leis ensinadas por Jesus no Evangelho, sem religiosismo, sem pretensões de infalibilidade. O ensino de Jesus é muito diferente desse monte de fantasias impossíveis de se colocar em prática que as religiões, e principalmente o Espiritismo, acabam ensinando. Por nós acreditarmos num ideal de santidade que é inalcançável, que não foi ensinado por Jesus, a tendência é nós nos tornarmos hipócritas. É isso que acaba acontecendo, pois nós queremos aparentar aquilo que nós não somos. Ou então nós passamos a total descrença de que possa haver realmente um modelo a ser seguido. Edmilson Santana, ele diz o seguinte: toda idolatria é prejudicial. Cuidemos então de não fazer do Morel um ídolo. Não é o que queremos e acredito que nem ele o quer. Porém, suas apontações, apesar de perturbadoras para alguns, ainda assim se fazem necessárias para que um dia possamos ter uma fé que se diga realmente raciocinada. Talvez não exista uma fé raciocinada, pelo menos não da maneira como
como a média dos espíritas imagina. Fé e razão são coisas muito diferentes e talvez incompatíveis. Em relação à questão da idolatria, anos atrás, quando eu fazia um trabalho mais voltado para autoajuda, eu recebia centenas de e-mails por dia. Centenas. Todos os dias eu era chamado de anjo, de iluminado, de ser de luz. Era como pessoas agradecerem a Deus por terem tido a oportunidade de viver na Terra ao mesmo tempo que eu. Isso pode ser conferido nos vídeos mais antigos do meu site, do meu canal no YouTube, mas principalmente no meu site Espírito Imortal. E no começo eu dizia que não, dizia que eu sou uma pessoa absolutamente comum, com fraquezas e problemas como todo mundo. Acontece que o efeito acabou sendo contrário ao que eu pretendia. Aí começaram a dizer que além de iluminado, eu sou modesto. Eu sei bem, por essas experiências, sei bem como as pessoas têm necessidade de ídolos, necessidade de alguém em quem se apoiar. Só que isso não é normal, não é uma coisa normal. É claro que em todos os setores da sociedade, em todos os ramos da atividade humana, há pessoas mais fortes e pessoas menos fortes. Mas uma pessoa não pode depender emocionalmente de outra. Isso é um dos principais efeitos negativos da religião como um todo. A religião propaga mitos de santidade. O cristianismo, principalmente, ele prega a alossalvação em detrimento da autossalvação, ou seja, a salvação depende de alguém externo a nós. O espiritismo de Kardec, a ideia original de Kardec, é contrária a essa ideia. Mas hoje grande parte dos espíritas pensa que dependem dos espíritos superiores. Isso é lamentável. Vanderlei Medeiros, Morel. As suas críticas ao espiritismo são super válidas e te parabenizo por isso. O espiritismo é mais uma religião e, como qualquer religião, possui N falhas e merece sim uma chacoalhada, porque não é perfeita. Toda religião, principalmente as cristãs, tem na sua lógica prender através do medo, punições, e o sujeito precisa ser perfeito para usufruir das benesses do universo em forma de recompensas. A única coisa que não acho legal é o rebaixamento da memória do Chico Xavier. Se ele foi charlatão ou não, que o deixe em paz. Mas em contrapartida, taca-lhe pau no espiritismo ou lá vão ter. Vanderlei, a comunicação é uma arte muito difícil, muito difícil. Nós raramente conseguimos expressar exatamente aquilo que nós queremos expressar. Eu não quero dar pau no espiritismo, muito menos rebaixar a memória de Chico Xavier. Eu gosto de Chico Xavier, eu admiro Chico Xavier. Eu jamais afirmei ou insinuei que Chico Xavier fosse um charlatão. Eu não acredito mais em mediunidade, pelo menos não do modo como a mediunidade é entendida no espiritismo. Chico, então, na minha opinião, não era médium. Se ele não era médium e dizia e pensava que era médium, então eu acredito que Chico tinha uma mente extraordinária, uma mente multifacetada, e interpretou as diversas facetas da sua mente como se fossem espíritos. É claro que na definição da identidade de cada espírito, acabou entrando a sua própria construção de personagens. Mas isso não pode de modo algum ser confundido com charlatanismo. E quanto a continuar falando de espiritismo, muitas pessoas ainda não entendem, mas aos poucos isso vai se desenhando. Eu cheguei até aqui, então agora eu preciso fazer o caminho de volta. E tudo que estiver sobrando ou atrapalhando o caminho deve ser removido. Damaris
Pereira. Ele diz assim, ó, falou o dono da verdade, viva o Morel sabe tudo. Damaris, tu o dizes, né? Como disse Jesus a Pôncio Pilatos, tu o dizes. Eu nunca me coloquei como dono da verdade. Sempre que eu me lembro, eu chamo a atenção para o fato de que eu estou apenas expressando a minha opinião. José Solis diz o seguinte, então o Chico é apenas um escritor massivo. O José Solis, ele me acompanha há muito tempo, diretamente da Colômbia. E sim, o Chico foi um homem extremamente talentoso e com uma capacidade de trabalho impressionante. Chico sempre quis ser escritor. Eu já disse isso uma ou duas vezes, através dos vídeos, algumas pessoas não acreditaram. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do livro A Volta de Allan Kardec. Nesse livro nós vemos que o Chico publicava poesias já na sua adolescência, publicava poesias nos jornais da época, periódicos da época. Eu vou ler um trecho que o Chico fala nesse livro, ele fala do seu amor pelo livro. Se você quiser conferir depois, está na página 410. Diz assim, eu sempre quis ter livros. Quando menino, colecionava revistas, gravuras, histórias dos santos da igreja. Sempre gostei muito de ler, mas nunca pude comprar um livro. Admirava nas fotos as grandes bibliotecas. Quando os espíritos começaram a escrever por meu intermédio, eu tinha uma vontade imensa de ver as páginas de autoria deles publicadas. Comecei então a fazer livros artesanais. Criava capa para eles, autografava e presenteava os amigos. O meu propósito era o de despertar em relação à vocação, era despertar em alguém a vocação para o livro espírita. Tinha esperança de que um dia alguém se interessasse pela edição das mensagens dos espíritos amigos por meu intermédio. Manuel Quintão foi um grande benfeitor do livro espírita. Ele me abriu as portas da FEB. Certa vez, o meu pai, que não podia compreender a minha vocação literária, queimou todas as minhas coleções. Chorei muito, mas Emmanuel me disse que não ficasse triste. Até hoje, passados tantos anos, sinto na alma aquela emoção indefinível quando tive em minhas mãos o primeiro exemplar do Parnaso del Intúmulo, que foi o primeiro livro escrito por ele. Muitos livros vieram depois e continuam vindo, mas a emoção do Parnaso, editado, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Vamos ver. Diz o JCA Pessoa Pereira, é mais ou menos isso. Ele diz assim, pergunta assim, e a saída do corpo existe? A saída do corpo, também chamada de projeção consciente, projeção astral, viagem astral, ela consiste, de acordo com o entendimento espiritualista aceito pelo Espiritismo, consiste na saída do corpo físico, né? Sai do corpo físico com o corpo astral, com consciência, mantendo a consciência no corpo astral. Espaço e tempo são funções da mente. Espaço e tempo só existem na mente. Além da mente, ultrapassando a mente, que é o reino de Deus que Jesus fala, ou o Nirvana que Buda fala, lá não existe espaço e tempo. Quando nós nos projetamos, então, nós podemos ir para outros lugares. Eu já fui para muitos lugares. Mas eu acredito hoje que tudo se passe dentro da mente. Pois esses lugares, isso que nós chamamos de lugares, entendemos como lugares, eles também estão também dentro da mente. Pode parecer meio confuso, mas é que o que nós conhecemos é a exteriorização da mente. Júlio César Paes diz que não existe reencarnação, é uma fantasia inventada, não há provas.
E daí alguém que tem um nome muito difícil responde. Ian Stevenson, Dr. Banerjee, Jim Tucker, Ellen Wambach, Michael Newton, Brian Weiss e muito mais. Todos picaretas. E aí coloca risos. Eu não conheço o trabalho de todos eles. O mais famoso no meio espírita, sem dúvida alguma, é o Dr. Ian Stevenson. É o mais conhecido, o mais citado. Ian Stevenson, ele coletou milhares de casos sugestivos de reencarnação. Crianças que tinham lembranças de uma vida anterior e que, em alguns casos, traziam marcas de nascença relacionadas com algum fato ocorrido nessa vida anterior. Isso são fortes indícios de reencarnação, mas não são provas. Eu não duvido que possa haver reencarnação, mas não acredito de maneira alguma, hoje, que haja reencarnação do modo como foi ensinado por Kardec. A reencarnação de maneira compulsória e com caráter evolutivo. Mas há possibilidades muito simples que podem explicar essas lembranças e marcas de nascença. Eu vou tratar disso quando nós estudarmos Kardec. Mas acompanhe meu raciocínio rapidamente, dando apenas uma pincelada no assunto. Nós todos somos um. Nós somos uma só mente. Cada um de nós é uma diferente manifestação da mente. Nós sabemos que tudo vibra, inclusive nós mesmos. Cada um de nós, então, vibra numa determinada frequência. Nenhum de nós vibra exatamente na mesma frequência. Por isso, todos somos diferentes. Quando alguém morre, esse alguém assume outra frequência, uma frequência muito mais alta, que é a frequência da mente propriamente dita. A frequência que essa pessoa ocupava aqui, como entidade física, essa frequência fica desativada. É possível que durante a gestação ou nos primeiros anos de vida, a criança sintonize com aquela frequência desativada e capte parte das suas impressões e se identifique com essas impressões. Essa identificação cessa naturalmente conforme as impressões vão enfraquecendo. Isso acontece naturalmente, pelo simples fato de que a criança vai a cada dia inserindo novos dados, novas informações na sua programação mental. Isso então ocasiona o esquecimento, né? Esquecimento entre aspas, daquilo que foi considerado como uma lembrança de vida passada. Orlando Frade diz o seguinte, um texto pouco longo. Morel, me chamo Orlando Frade, processo a filosofia ou religião, Seichonoye. Por acaso vi um de seus vídeos e passei a acompanhá-lo. Ouvi você falar sobre mente ou ciência mental. Penso que o ensinamento da Seichonoye pode auxiliá-lo em seus estudos, pois ao mesmo tempo que é espírita, no sentido de crermos na reencarnação, se eu ainda fosse espírita já ia discordar disso. Mas não sou mais, então está tudo bem. Na reencarnação, na lei de causa e efeito, tem em outro de seu pilar as ciências mentais. É o ensinamento da imagem verdadeira que todos nós temos, sem exceção, como filhos de Deus. É quem somos de fato, perfeitos, puros, imortais. É a verdade absoluta, imutável. Chamamos isso de verdade vertical. De outro lado, há a verdade horizontal, a relativa, efêmera, que inicia e termina necessariamente do mundo que habitamos, encarnados ou desencarnados. É o mundo da projeção, do tempo e espaço, no qual exercitamos continuamente o livre-arbítrio. Todo ensinamento e suas práticas nos levam, por meio das ciências mentais, a projetar neste mundo fenomênico, verdade horizontal, o nosso ser superior da imagem verdadeira, verdade vertical. Daí o exercício permanente do pensar e falar coisas positivas de si próprio, das outras pessoas e dos acontecimentos. Ou seja, o paraíso que está dentro de cada um é projetado. O mundo exterior muda
quando você muda o interior, como bem fez Jesus. A Seite Noé tem centenas de livros. Se você desejar conhecer a doutrina, sugiro a leitura dos seguintes livros: O Caminho que Transcende a Vida e a Morte, coleção A Verdade, volume S. Talvez seja volume 5. Mistérios da Vida, Mundo Espiritual e o Destino do Homem. E Comande Sua Vida com o Poder da Mente, todos de autoria do fundador da Seite Noé, Masaharu Taniguchi. Penso que eles podem ser úteis para a sua discussão aqui. Você os encontra na sede central da Seite Noé, seu estado, na capital. Boa noite e muito obrigado. Isso é o que disse o Orlando Frade. Orlando Frade certamente não me acompanha há muito tempo, se não saberia, porque eu já citei isso muitas vezes, que eu conheço a Seite Noé. Eu frequentei a Seite Noé no final da infância e início da adolescência. Com 11 anos de idade, eu lia a Sutra Sagrada, lia regularmente por vontade própria. Ninguém mandava. E eu fazia meditação Shinsokan. Eu sei cantar em japonês até hoje. Eu acho muito interessante a Seite Noé. Ela é uma filosofia de vida, hoje transformada ou adaptada como uma religião aqui no Brasil, mas originalmente uma filosofia de vida riquíssima e muito agradável. Mas eu não estou em busca de nenhuma crença. Tudo isso que eu conheci, tudo isso que eu vivenciei, que eu estudei, isso está tudo dentro de mim. Então eu estou hoje no processo de me desfazer de crenças. Eu estou fazendo uma limpeza, me livrando de tudo que é desnecessário ou mesmo prejudicial. De qualquer forma, obrigado. O João Barreira diz o seguinte: estas ferozes críticas é que não nos leva a lado nenhum. Prefiro 1000 vezes a simplicidade do Chico do que esta arrogância. Morel, faça algo construtivo, por favor. As críticas que eu venho fazendo não são ferozes e elas devem conduzir à reflexão. Quanto a fazer algo construtivo, o Livro dos Espíritos não diz que existe a lei de destruição? Sim, Kardec diz que existe a lei de destruição. Então nem tudo é construção, João. Rimou, né? Nem tudo é construção, João. Construíram tanta coisa sobre a doutrina, colocaram tanta coisa nela que ela mal se mantém de pé. Então está na hora de destruir tudo que está sobrando. Ou, para usar um termo um pouco mais ameno, não falar em destruir, está na hora de desconstruir. No way to see, não sei do que. Morel, faz um vídeo, pode ser bem curtinho mesmo, falando um pouco sobre o que do Espiritismo você ainda acredita e qual é a sua linha atual de pensamento. Deixo essa sugestão, pois muita gente fica um pouco perdida ainda com suas críticas, achando que você jogou tudo fora e não acredita mais em nada. Abraço. Eu já dei a entender em vídeos de respostas anteriores que não é bem assim. Mas como eu disse agora há pouco, as minhas ideias elas vão ficar mais claras a partir do estudo de Kardec, quando nós começarmos a estudar Kardec. Alexandre Henrique, meu amigo Alex. Alex, eu te procurei no Facebook e não te achei. O Alex é um amigo que eu não conheço pessoalmente. Nós nos conhecemos nos fóruns de discussão, defendendo o Espiritismo, é o que nós fazíamos. Eu confesso que quando eu tomei a decisão de fazer aquele vídeo de despedida do meu antigo canal, aquele vídeo anunciando que eu não sou mais espírita, uma das pessoas em que eu pensei foi justamente no Alex. Alexandre Henrique. Ele escreve o seguinte: gostaria de deixar uma sugestão. O nome do canal, Questionando o Espiritismo, simplifica demais a quantidade de possibilidades que o seu conhecimento é capaz de produzir, levando em conta aquilo que um leigo procuraria
em um canal de YouTube. Talvez um nome Questionando Tudo, Questionar-se, enfim, te daria mais possibilidades de crescer o canal e as possibilidades quando terminar de questionar tudo que você precisa questionar sobre o Espiritismo. Claro que com esse nome é possível falar de outros temas. Ele se refere ao nome atual. A questão é que da mesma forma que um restaurante que tem nome de pizzaria pode vender também açaí, mas sem dúvidas não atrai da mesma forma se tivesse algo que atraísse esse público também, entende? Ou será que esse canal só irá falar de Espiritismo e o canal Morel Felipe Wilcon falará de outros temas? Pois é, Alexandre. Como é que eu vou dizer? Eu tenho uma ideia bem formulada na minha mente sobre quais assuntos eu devo tratar daqui por diante. E já tenho dado andamento a isso. O Espiritismo é o primeiro passo, mas claro que eu devo ir além, só que isso vai demorar um pouco ainda. Eu não consigo ter ideia hoje de quanto tempo isso vai levar. E não dá para a gente planejar tudo. A vida é muito dinâmica, muitas coisas mudam durante o caminho. Eu devo gravar um vídeo um dia desses, talvez na semana que vem, explicando o caminho de volta que eu estou fazendo. Aí as coisas vão ficar um pouco mais claras. Mas eu sei que você tem razão. O que você alega aqui, o seu ponto de vista está certíssimo, é isso mesmo. Por enquanto, eu vou continuar falando só de Espiritismo nesse canal. Kardec certamente vai dar muito pano para manga. Kardec abordou questões muito importantes. Ele era muito metódico, isso facilita muito. E eu me propus a rever tudo isso. Você, com a sua experiência, sabe que o público que estuda Kardec é mais exigente, mais qualificado, na sua média, do que o público leitor de Chico Xavier. Então, certamente vão surgir, ao longo do caminho, ao longo do tempo, vão surgir questões muito interessantes e será uma oportunidade de aprendizado para muita gente, para espíritas e não espíritas. Quanto ao nome do canal, eu vou deixar assim por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar tempo ao tempo e ver o que acontece. Muito obrigado pela companhia. Muita força e paz para você.